dia, pessoal, tudo bem? Sou o Dr. José Trotti, eu estou aqui hoje com uma convidada, a Zuleide, ela é uma cliente minha que eu admiro muito, gosto muito, a gente já está junto há algum tempo aí, e eu queria compartilhar com vocês a história dela, porque é uma história muito bacana, que pode ajudar, inspirar e ajudar muitas pessoas, muitas mulheres. Então a Zuleide, eu estou com ela já há pelo menos 5 anos que a gente está junto. Então, Zuleide, tudo bem? Bom dia. Eu queria que você me falasse aí como é que foi o início aí de tudo, quando você começou, quando você me procurou há 5 anos atrás, como é que você estava? Eu passei assim por uma fase muito atribulada há uns 5 anos atrás. Eu sou professora e estava assim bem sobrecarregada, professora de rede pública e particular também, né? E com filhos, adolescentes. Então eu passei assim por uma fase muito ruim, onde eu tive a minha estrutura não apenas física, mas mental muito alterada. Me vi diante de um estresse muito grande, isso me trouxe uma depressão, uma ansiedade. Eu normalmente já era um pouco ansiosa, né? E acelerou, chegou a um ponto que eu tive que procurar ajuda psiquiátrica, né? Eu estava fazendo uso de muitos medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, e não é legal, né? Por conta disso também, o meu peso, que eu sempre fui uma pessoa assim bem controlada, né? Bem dada às questões alimentares, né? Muito preocupada, eu perdi totalmente esse foco. Então passei a ter uma alimentação totalmente desregrada, ingerindo coisas que aumentou muito o meu peso e apesar disso, eu me sentia muito mal, muito cansada, muito mal, tive problema com pressão arterial, que sempre tive ela bem baixa, ela começou a alterar, foi onde eu procurei o doutor, né, para a gente avaliar essa questão. E ele me pediu uma série de exames e dentro desses exames nós detectamos que eu estava totalmente fora, né, do previsto, do previsível, para se viver com qualidade de vida. E aí eu tomei uma decisão, né, não vou dizer que foi fácil, né, tive assim umas voltas, né, em relação a seguir essa linha, essa nova linha de pensamento. O primeiro objetivo era perder esse excesso de peso que estava me fazendo mal, e voltar à minha vida normal. E a gente vê, Zuleide, que assim, eu estava vendo aqui o teu histórico, né? Você estava com a pressão, isso há 5 anos atrás, você estava com a pressão alta, tomando medicamento antihipertensivo, você estava tomando medicamento para o colesterol desregulado, tomando os antidepressivos, ansiolíticos, e mesmo assim não estava controlando nada, não estava resolvendo o problema. Então a primeira coisa que a gente acaba vendo muitas vezes, na prática, a pessoa chega para o cardiologista com queixa de pressão alta. Quando você vai aprofundar um pouquinho a investigação, você vê que tem muita coisa por trás. A pressão alta é apenas uma consequência e que você tem que investigar as causas, a origem do problema, né? Porque às vezes a pessoa vai no médico, está com a pressão alta, o médico passa um antihipertensivo e não vai investigar tudo que estava por trás disso aí. Exatamente. Como o doutor disse, a alteração da minha pressão era em consequência, de acordo com os exames e como eu me sentia, de outros fatores. Eu estava com colesterol super alterado, eu estava pré-diabética e eu tenho histórico familiar, né? Meu pai é diabético, né? Já teve problemas seríssimos com isso e tudo isso é preocupante, né? Todos os meus exames, na verdade, estavam alterados. E uma coisa que eu achei, assim, totalmente anverso é que os exames alterados, eu com sobrepeso na época, mas eu não tinha vitaminas, eu me encontrava super desanimada. Eu lembro de ter chego aqui ao consultório e reclamado para o doutor, né? Olha, eu não tenho vontade de nada, eu deito, eu durmo. Às vezes eu estou com fome, eu prefiro deitar e dormir quando eu chego da escola para retornar à tarde do que me alimentar. E não estou me alimentando bem, sabe? E a gente coisas desse tipo. Exatamente. A gente vê, a Zuleide é um exemplo muito clássico, muito claro, de um desequilíbrio metabólico, hormonal, nutricional. E não é tomar remédio de pressão, tomar remédio de colesterol
ou passar um antidepressivo que vai resolver o problema dela. Então a gente teve que trabalhar, né, Zuleide? A gente teve que trabalhar todo um contexto, a gente teve que aprofundar a investigação e começar a corrigir onde estavam os problemas. As deficiências. Melhorar a questão da alimentação, que você já não fazia uma alimentação tão ruim, mas tinha perdido um pouco o controle, não é isso? Sim, a atividade física reiniciar de uma forma gradativa e a questão da suplementação e tratar os desequilíbrios hormonais. A gente começou a suplementar, começamos a corrigir ali a tireoide, começamos a corrigir a fadiga suprarrenal que ela tinha, não é isso, Zuleide? Como é que foi essa evolução aí daí para frente? Sim, nós começamos com isso, você me orientou, né, sobre as deficiências e como repor isso no dia a dia. Foi difícil a questão alimentar, porque fiquei 20 anos na sala de aula nessa correria. Não é um trabalho que você vê um resultado imediato, é um trabalho de médio e longo prazo. Mas eu sou uma pessoa muito persistente, andei dando umas escorregadas, mas estava decidida, estava firme a continuar. Aí nós passamos a essa suplementação, né, como eu disse, onde havia deficiência. Aí eu fui percebendo que foi melhorando, né, eu fui adquirindo mais resistência e, assim, fui galgando os andares, né, os degraus, passo a passo. A parte mais difícil foi a atividade física, porque eu não praticava atividade física nenhuma, né? 40 horas de trabalho por conta de casa, filhos adolescentes que eu tinha na época, né? Agora ainda são jovens, mas envolvidos com escola, com eles também, foi difícil. Mas uma questão primordial que a gente conversava era a atividade física, tá? Aí eu acabei descobrindo que o doutor também era ciclista e é o tipo de atividade que eu gosto. Então, a academia, eu já havia tentado várias vezes, eu não gosto de ambiente fechado, não gosto de monotonia, né, de aparelhos, de mecânica, essas coisas. Eu gosto de ar livre, era o que eu precisava. Então, o que eu lembrei? Que eu sempre gostei de nadar, eu nado desde pequena. Aí, a primeira atividade física que eu comecei foi a natação, e eu me senti muito bem. Mas aí eu me lembro que em seguida veio a pandemia e a fechada, né, das academias, começou a ficar perigoso essa parte, foi onde eu descobri o ciclismo, né, que é também uma atividade ao ar livre, principalmente o MTB, né, que é o mountain bike, que é a área rural, né, não gosto muito do speed, porque inclui asfalto, perigo, velocidade, e esse contato com a natureza do ciclista, MTB, me fez muito bem. Nossa, aí eu comecei a perceber, né, que o dia das atividades físicas, né, que eu pedalo, eu dormia super bem, eu sequer lembrava do ansiolítico. Eu sempre foco nisso, uma boa alimentação, atividade física que fez toda a diferença também. Seja ciclismo, seja corrida, seja atividades de musculação, a pessoa tem que procurar um esporte, porque a atividade física ela reduz o índice de doenças de um modo geral, inclusive na questão da depressão, da ansiedade. Sim. E Zuleide, uma mensagem final que você gostaria de deixar para as mulheres que de repente estão passando pelo que você passou, ou que podem se beneficiar aí da tua história. Olha, gente, eu gostaria de dizer, como já disse em outras vezes, eu me sinto outra pessoa. Eu tenho a impressão que eu renasci de novo. Eu voltei a ser, é incrível, né? Já aposentei, estou recém-aposentada, diria assim, né, a maioria, nossa, agora é hora de descansar. Não, para mim foi o oposto. Serviu para mim, e eu gostaria que servisse para mais mulheres, como assim, um espaço para você realizar teu sonho, né? Aquele sonho que você tinha lá na adolescência, na infância, fazer coisas, né, que você gostaria de já ter tido tempo para fazer e não deu, né? Isso é muito importante, essa busca pela nossa autoestima, isso eleva a autoestima, nos faz sentir bem, né? Graças a Deus está tendo uma grande evolução nessa área para nós mulheres hoje em dia, né? O leque está mais aberto, né? Com a ajuda dos nossos maridos, dos nossos filhos, né? Eu tenho 2 filhos jovens ainda, né? Um de 18, de 20 anos, mas eu percebo meu marido também, eles são os principais incentivadores, né? Nessa área de fotografia mesmo. Meus filhos são os primeiros que curtem os
meus videozinhos, as minhas fotografias, né? Isso engrandece muito a gente, porque o que você quer, o respaldo mais importante que você tem é o da própria família. Então, gostaria de deixar, né, esse recado para nós mulheres aí. Não vamos desistir. Aposentar não significa que você pendurou as chuteiras, né, como dizem. Na verdade, vamos fazer desse momento um momento de continuar a batalha e buscar aquilo que nós não tivemos tempo ainda de fazer. A gente vê a história da Zuleide aí, 5 anos se passaram e ela está bem mais jovem, mais rejuvenescida, mais saudável. Então, gente, a gente sempre fala essa questão, né? São as nossas escolhas, né? Difícil tem os desafios, tem os sacrifícios que tem que ser feito, mas precisa ser feito de forma adequada, não desistir. A gente viu como ela falou, tem as recaídas, mas a gente tem que persistir. E aí os benefícios a gente acaba colhendo depois os frutos. Olha. Tá bom, gente? Bacana. Zuleide, obrigado. As ordens, doutor, estou aqui a hora que precisar, tá? De um apoio, estou aqui. Foi um prazer, um orgulho imenso, né? E a gente espera que, exatamente, a gente espera que a história da Zuleide aí inspire as mulheres para se cuidar. Procure um profissional que seja envolvido nessa área, que avalie a pessoa como um todo, que busque as origens. Não adianta ficar só passando remédio que não vai resolver nada. Tá bom, gente? Perfeitamente. Obrigado, gente. Compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.